Estamos começando mais um programa ligado no esporte pela TV Paulo em Cubatão. Hoje eu trago aqui um ícone aqui da nossa cidade, do poliesportivo, do pedestrianismo de Cubatão, o meu amigo Neco. Tudo bom, Neco? Tudo bom, graças a Deus. Agradecer a Deus aí por estar aqui mais uma vez, né? Pelo convite de vocês. Vamos falar um pouco sobre o esporte, principalmente sobre o pedestrianismo, né? 25 anos, estamos aí na luta e infelizmente estamos encerrando a atividade do pedestrianismo Cubatão no meu comando, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Isso, e sob o seu comando ficou mais de 20 anos? 25 praticamente. 25 anos. Primeiro título em 1997 e estamos fechando aí 2022, infelizmente. Não sei se foi devido à pandemia, às circunstâncias do serviço público, né, os empecilhos que houve pelo caminho aí, as pedras pelo caminho, fizeram com que eu tomasse essa atitude de, infelizmente, encerrar as atividades aí. Mais de 400 competidores passaram pela nossa equipe, títulos aí, 15 títulos no Campeonato Santista, desde 2001 vencendo campeonatos, São Silvestre com a molecada, Terceira Idade, Seu Severo, Alexandre, Maria Helena, Reni, então... É uma história muito grande, né? Tem uma história aí imensa aí para falar sobre o pedestrianismo. E como é que tudo começou? Antes de liderar a equipe, você era competidor também? Eu era atleta, isso. Eu comecei em 1977 com o professor Roberto Dick, no Lincoln Feliciano, como atleta. E com o passar do tempo, comecei em algumas competições. Em 97 eu fui convidado a vir para a Secretaria de Esportes, aí eu comecei a comandar a equipe, comandamos em 96 ainda com o Arickson, da Escola Cambridge, com os atletas lá, Laí de Paula, Felipe, Laudonieres, Claudio Honor, pessoal da antiga. O Arickson eu lembro. Aos poucos aí eu fui para o Poli para auxiliar o professor Adilson Ramos. E com o tempo, já em 97, 98, eu montei a equipe de pedestrianismo e ao longo do tempo tivemos aí várias competições. Foram mais de 6.000 pódios, foram 2.102 medalhas e 4.000 e poucos troféus aí na história do pedestrianismo. 931 competições. Eu acho legal isso em você, que você veio registrando tudo isso. Tudo, eu tenho tudo registrado. 231 vezes nós somos campeão por equipe. Não só aqui em Cubatão, em várias cidades no interior de São Paulo. Pelo Brasil afora, né? Graças ao esporte, graças ao pedestrianismo, conheci vários estados. Em 2006 eu tive a honra de participar como técnico do Adilson Dama Pereira na ultramaratona na Espanha, onde ele foi vice-campeão. Depois, em 2013, infelizmente, ele teve um AVC e teve que parar. E hoje ele corre mais de teimoso, né? Que a gente já conversou com ele, porque os problemas vão aparecendo, né? Vai chegando nos 50, já próximo dos 60, e a gente vai só orientando para manter a forma, para não parar de vez. Mas é isso, o esporte, graças a Deus, então, fez Cubatão, com que eu crescesse. Ele, quando ia para as competições, o pessoal já... Ah, sim, quando chegava nas competições, o pessoal falava, pô, já chegou a turma de Cubatão. Já veio levar as medalhas. Vão levar as medalhas, porque antigamente o pessoal tinha as premiações por categoria, hoje ainda tem, mas é menos. Mas nos anos 90 e 2000, quando chegava a equipe de Cubatão era complicado. Até o ano retrasado, ainda antes da pandemia, né, 2019, que nós vencemos o Campeonato Santista pela 15ª vez. É um campeonato que tem aí 35 anos de história, exclusivo da Prefeitura Municipal de Santos, realizado pela Secretaria de Esporte da Prefeitura Municipal de Santos. Nós vencemos durante 15 anos dos 35. Tivemos aí a Maria dos Remédios, vencendo provas em Aracaju, depois veio a falecer, infelizmente. Tem uma história, temos um bom tempo aí de história. Cubatão teve a sua época de ouro que... Tá difícil de voltar, né, a ser referência no esporte. Tá bem complicado, né? Mas não era só no pedestrianismo, era em karatê, futebol salão. Nós tivemos anos aí, na época do Ney Serra, com o basquete nosso, o professor Romero, o falecido Romero, com o handebol, o professor Nélio, o professor Milton com basquete, depois ficou melado aí com basquete, mas tem história. Cubatão tem história
no esporte. E, infelizmente, a gente está vendo que, talvez por causa da pandemia, né, de 2020, isso aí tudo veio por água abaixo. E a gente hoje, para ver crescer, está complicado. Tem umas pedras no meio do caminho aí que, infelizmente, impede do esporte alavancar, não só em Cubatão, né? A gente vê que muitas cidades, não só da região do Brasil inteiro e no mundo, né? E hoje, infelizmente, nós vemos aí a guerra, né? Sim, e... Infelizmente. E naquele tempo lá, logo no começo? Em 97, eu tenho uma história legal, 96, primeiro título da equipe, Isso, que eu ia Jardim perguntar. Melvi, Praia Grande. Nós nunca tínhamos entrado assim por equipe, nós entramos e ganhamos por equipe. Somava-se a pontuação dos 5 melhores atletas da cidade. Nós fomos campeão, na hora da premiação o troféu sumiu. Porque tinha o costume de as equipes de fora, de Cubatão, a equipe de Santos, São Vicente, Praia Grande, ganhavam todas as competições. E pela primeira vez a equipe de Cubatão ganhou. E na hora da premiação simplesmente sumiram as premiações das equipes. Isso aí eu tenho uma lembrança. Sumiram com todos os troféus Sumiram por com equipe? Troféu das equipes, desapareceram. Na época os troféus ficavam em cima de caminhão. Então é uma história que tem aí o pessoal, o Cláudio Noida, eu acho que deve lembrar disso aí, o Lair de Paula, entendeu? Mas o Jorginho da Cubacite foi um grande apoiador no início. O Jorge da Cubacite, ele apoiava muito. Muito. Nós fomos para São Silvestre com o apoio do Jorge da Cubacite, o próprio Arickson da Escola Cambridge, esse pessoal aí. O Arickson também, eu lembro que ele gostava muito, eu não sei se ele continua correndo. Ele continua fazendo as caminhadas dele todo dia, isso é sagrado. Ele e a esposa dele, todo dia eles estão no poliesportivo, ou na hora do almoço, ou no final da tarde. Eles sempre estão fazendo as caminhadinhas deles. Então, e o que é chato é que o tempo vai passando e não vai se formando novas pessoas para ir, por exemplo, tomando o seu lugar. Que um dia alguém vai tomar, né? O seu lugar vai ter que tomar o segmento. Seguir com o trabalho. Seguir com o trabalho, né? Que nem o professor Roberto Dick saiu, aposentou, ficou o Adilson, ficou eu. E hoje a gente está vendo, né? O pessoal está chegando a certa idade, com tempo de aposentar. E a gente está vendo que se a gente parar, infelizmente a modalidade, para também. Vai parar porque não vai vir ninguém para continuar o trabalho. Nós tivemos esse problema com o tênis. Eu lembro, quando se fala em parar as atividades, eu lembro do tênis. Tênis de quadra, né, do poliesportivo, era um professor de São Paulo, ele era um japonês, ele foi campeão nos Jogos Regionais, não lembro o ano, de tênis, e infelizmente ele se aborreceu com a prefeitura, pediu demissão, que ele vivia de concurso público, hoje eu não sei se ele está em São Bernardo do Campo, talvez já tenha até aposentado. E ele saiu e simplesmente o tênis no poliesportivo acabou. As quadras hoje estão lá para o pessoal praticar atividade física de tênis, mas não tem professor qualificado. E hoje a gente está vendo o atletismo também, o professor Adilson, o ano que vem provavelmente aposente, eu também já passou do tempo de aposentar, mas ainda estou aí no poliesportivo, 25 anos de poliesportivo. Neco, nós vamos para um pequeno intervalo aqui, mas a gente tem muita coisa para conversar ainda. Tem bastante coisa. E você não sai daí, continue com a gente, fique ligado. Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições. A urna eletrônica não é conectada à internet, nunca foi comprovada nenhuma fraude. O voto é auditável. Faça sua apuração pelo boletim de urna. Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura, viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você? Pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Paulo em Cubatão. Continua aqui o bate-papo com o Neco. Neco, vamos voltar uns 20 anos atrás, uns 20 e poucos anos. Eu queria perguntar da estrutura que o esporte tinha em Cubatão, o atletismo, porque o mais jovem, ele acha que não tem ideia de como era há 2 décadas atrás. Há 20 anos atrás nós tínhamos uma boa estrutura, né? 2002, época do Campeonato Santista de Pedestrianismo, onde nós começamos
tentamos fazer uma parceria em 2001 com a Carbocloro, infelizmente não deu certo, mas sozinho nós seguimos em frente, fomos campeão em 2001, 2002, nós tínhamos uma boa estrutura, nós tínhamos ônibus, nós tínhamos van, tínhamos Kombi, e nós íamos para competição. Todo mundo uniformizado, né? Todo mundo uniformizado, com lanche, cada um com seu uniforme, nós tínhamos o programa Adote um Atleta na época, então os atletas recebiam um auxílio da prefeitura para comprar o seu material esportivo, um tênis, alguma coisa assim. Hoje está bem mais específico e bem mais... O negócio está moderno, né? A tecnologia vem, então, há uns 20 anos atrás não se falava tênis de corredor de rua e o corredor de pista, o velocista, um fundista, um maratonista tem que usar. Antigamente você usava um alcoólatra, um quichute, né? Então você não tinha, mas você tinha que ter dinheiro para comprar o teu material. Então muitos corriam descalço. Se pegarmos algumas fotos ainda de 97, nós temos atletas da equipe de Cubatão que corriam descalço. Outros começavam correndo calçada, no meio da prova largava o tênis. Tinha um esquema de, no meio do percurso, você fica no quilômetro 3 ou no 5, que eu vou tirar o tênis porque eu corro mais rápido. Então, às vezes o cara estava acostumado a correr descalço, então ele preferia fazer a segunda parte da prova, às vezes descalço. Isso aí aconteceu até com um atleta vindo do Piauí, que eu lembro. Um atleta que veio para Cubatão, para a Vila dos Pescadores, e ele quis correr uma prova em Santos. Se eu não me engano, chamava Adonias o rapaz. E ele combinou com alguém, no quilômetro 3 ele tinha que tirar o tênis. Ele falou que estava acostumado lá a correr descalço. Então você imagina, o cara... E ele foi bem na prova? Foi bem na prova, Adonias. Então nós tínhamos... Eu já vi mesmo, há poucos anos atrás, teve uma corrida em Cubatão e o rapaz ele chegou descalço, ele correu descalço. Hoje é raro mas você acho ver que tem uma técnica para correr descalço. Isso, né? Você tem que estar com costume, né? Porque você sabe que afeta, né? Hoje eu pago um preço por ter corrido descalço, meus ossos do tornozelo hoje são frágeis, tanto que eu estou proibido já há anos de jogar futebol de salão, principalmente futebol de campo. Eu sou proibido, então eu faço meus treinos no final de semana, o básico no mínimo 10 km, sair sábado ou domingo. Eu tenho o Alexandre, que é um parceiro meu aí de 70 e poucos anos de idade, que volta e meia ele liga e... Né, eu estou descendo aí de São Paulo, vamos dar aquele treininho, a gente vai até em Santos e volta, tranquilo, sem preocupação de tempo, ficar olhando no relógio quantos quilômetros rodou, não. E é bem legal. Então, antigamente você tinha uma estrutura, né? Hoje a gente viu isso aí, aos poucos nós fomos perdendo, né, essa estrutura, porque eu sempre, como funcionário público, eu sempre falei para o pessoal, o meu objetivo é dar o melhor para os atletas. O funcionário público trabalha para atender bem a comunidade, independente de quem seja. Então, como a equipe era Semis Cubatão, eu sempre tentei dar o melhor. Só que com o passar do tempo, nós vimos que o melhor foi se tornando regular. Hoje a gente viu que acabou, infelizmente acabou, não tem como. Até porque as leis, os decretos que vão sendo feitos pelas autoridades... vão mexendo com o setor público e, infelizmente, vai atrapalhando a nossa carreira dentro do serviço público. E isso foi aos poucos, né? Que aí nós nem percebemos e quando a gente percebeu já quando você vai perceber, você fala, caramba, não fizeram isso, não fizeram esse documento. Hoje, praticamente, eu sou administrativo, estou como chefe de lazer na Secretaria de Esporte, mas fico mais no poliesportivo como administrador do poliesportivo. Mas a equipe mesmo de pedestrianismo de Cubatão, infelizmente, esse ano encerrou as atividades. Provavelmente, as atividades do Campeonato Santista, que era o nosso principal campeonato, sem contar o Circuito das Praias, que era um campeonato metropolitano, que era organizado pela TH5 Evento, onde nós vencemos esse campeonato também por equipe durante 11 anos. Nós vencemos esse campeonato. E esse ano deve voltar o Campeonato Santista. Eu até fiz o cadastro dos atletas de Cubatão, mas eu falei para eles, não existe equipe. Vocês podem correr avulso, quem quiser correr Semis Cubatão pode correr. Só que como a prefeitura não vai dar uniforme, não tem o transporte, não tem alimentação, a taxa de inscrição é isento. Não tem uma equipe. Então nós não temos a equipe. Agora se o atleta quiser correr
com o nome da cidade, nada impede. Pode pôr lá Cubatão, mas a equipe mesmo Semis Cubatão, ela não existe mais. Então, né, eu queria perguntar rapidinho aqui para você, o pessoal que se destacou nesses 25 anos aí. Nossa, que você assim pode... Muitos atletas. Silvio Ferreira Maia, primeiro tricampeão da prova Tribuna Santos, os 10 km da Tribuna. O Silvio foi durante, se eu não me engano, 3 anos também, ou foi 5 anos, campeão do Campeonato Santista. Luiz Carlos dos Santos, Luizão, a própria Maria Helena Zolini, diversos anos aí, campeão da categoria, a nossa falecida Mariana, que morava no Maitá, o seu Alexandre, se eu não me engano, o Alexandre acho que tem 9 títulos de campeão estadual veterano, entendeu? O pessoal da terceira idade. Hoje nós temos o Jonas Alves da Silva, tivemos o Claudio Honor. Claudio Honor, já perdi até as contas, quantas São Silvestre Claudio Honor correu. Então, são nomes assim que se eu falar todos, eu vou ficar aqui o programa inteiro falando. Então tem bastante, tudo assim, atletas da cidade que se destacaram aí no pedestrianismo. Temos bastante atleta. Meu filho mesmo foi o Felipe, que hoje é motorista de van, também no começo, se destacou ganhando provas no campeonato lá do Guarujá, Circuito das Praias, prova na Riviera de São Lourenço. Foram 900 e poucas competições, né, provas. Então, resultado de um trabalho bem feito. Foi um trabalho bem feito, isso aí está tudo catalogado. Eu tenho mais ou menos 50 mil fotos. O pessoal fala que é mentira, mas está tudo num HD de 500 GB e de 1 TB, tudo guardado para, quem sabe, um dia aí fazer um livro, alguma coisa, né? Porque dizem que na vida o homem tem que ter... Né, tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter filhos, não é isso? Se eu não me engano. Filhos eu tenho 3, tenho 5, né, que eu tenho os 2 enteados. Plantar, isso aí para quem não conhece é um hobby meu. Temos aí no poliesportivo, aí a gente vê hoje o pessoal colhendo acerola aí à vontade, em volta da cidade. Se vocês verem alguma plantinha por aí com 3 ou 4 madeirinhas, principalmente no Jardim Casqueiro, nas praças, eu estou sempre plantando uma árvore frutífera. Até eu já fui colher acerola lá no então, poli, viu, né? E agora é a safra, se quiser ir lá uma hora... Eu vou lá dar um pulo lá com um saquinho Isso, é bom. de plástico para pegar mais acerola. Mas agora a gente vai para mais um intervalo, tá bom? Vamos lá. Mas você não sai daí, continue com a gente, fique ligado. Olá, você é um representante político? Ocupa algum cargo público eletivo? Ou seria um gestor público? Talvez você trabalhe em uma biblioteca. É um bibliotecário? Uma bibliotecária? Ah, já sei! Você é um profissional do setor do livro. Não? Ok, você é um educador. O Departamento de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo elaborou 4 cartilhas para orientar os agentes dessa rede. Como somos muitos, cada cartilha foi pensada para dialogar com um público específico. Partimos de temas comuns, como os marcos regulatórios, por exemplo, mas nos aprofundamos no conjunto de saberes pertinente a cada grupo. Tudo isso seguindo como base as dimensões simbólica, cidadã e econômica. Sabia que ao investir em cultura valorizamos nossas tradições, nossa cidadania e ainda podemos gerar trabalho, renda e colaborar com a economia brasileira? Pesquisas revelam que o setor editorial, no qual o livro está inserido, tem o maior impacto individual na economia da cultura. Se você faz parte dessa rede, acesse o site e baixe a cartilha do seu interesse. Boa leitura, excelentes práticas e viva o livro! Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Paulista em Cubatão. Eu continuo aqui o bate-papo aqui com o Neco. Eu vou perguntar, né, qual a prova que vocês participaram, que é aquela que não sai da sua memória, aquela que ficou gravada, ou pela dificuldade ou pelas vitórias que vocês trouxeram? Nós temos um troféu hoje especial no poliesportivo, que é do Porto. Foi um troféu assim que eu não largo aquele troféu, apesar que nós quebramos ele esse ano. Foi a primeira prova do Porto, onde tinham as equipes e nós sagramos campeão por equipe. E esse troféu aí ficou na história. Para mim é um troféu marcante.
Se eu não me engano foi 2008, eu não tenho bem a memória, mas está lá bem guardadinho. As competições, principalmente do Campeonato Santista, foram provas importantes. Eu participei da São Silvestre diversas vezes, inclusive eu fiz matérias. Você participava quando era noite ainda? Participei, corri descalço a São Silvestre. Eu cheguei a correr a São Silvestre meia-noite descalço. Você perguntou da história, tem uma São Silvestre de registro, que eu fui participar, eu, Felipe Melo, Altamirando, se eu não me engano, Cláudio Honor. Nós fomos correr essa prova, a largada era, São Paulo era meia-noite, lá, se eu não me engano, era 11 horas da noite. E nós participamos dessa prova, eu cheguei de madrugada em casa, às 5 horas, 6 horas da manhã. Caiu um temporal em Cubatão, eu não lembro o ano. Eu sei que quem estava dentro da minha casa? Tambaú. Tirando a água, porque na Vila Nova, as casas antigas, as casas da frente são altas e as dos fundos, ainda as mais antigas, Sim. são o terreno mais baixo. E o Tambaú estava dentro da minha casa tirando a água e me xingando, porque eu tinha ido para a corrida, deixado minha esposa, minha ex-mulher e meus filhos dentro da água e ele me xingando. Então isso aí foi uma história também que ficou marcada, uma São Silvestre de registro. Tem bastante história sobre corrida. Imagino que deve ter 25 anos. E chuva, vocês pegaram muita chuva nas provas? Já pegamos, já a maratona de Ribeirão Pires, Serra, né? Então pegamos, inclusive nessa maratona de Ribeirão Pires, a Dona Elina estava com a gente, também a Dona Elina da Flexo Academia, a Sim. mãe do Acácio, mandar até um abraço para a Dona Elina. Também tem história com a equipe. E nós terminamos a prova, ela saía num trecho, começava no centro da cidade e você entrava mata dentro. E tinha as placas, direita, esquerda, e os staff mudaram. Algum staff ou algum moleque, na época, mudou essas placas. E nós fomos sair, tipo assim, o rodoviário esperando você num determinado ponto, e você saiu 1 quilômetro à frente, e o rodoviário gritando para você voltar. E todo mundo cruzando a pista, Índio Tibiriçá, se eu não me engano ali, e cruzando e tendo que voltar o percurso. Aí vocês não podiam cruzar, vocês tinham que voltar mesmo. Tinha que voltar mesmo o percurso para chegar na cidade. E quando terminou a prova, a bagunça foi tanta que, assim, teve atletas que queria pegar o troféu e ir embora. Não teve nem premiação na época. Porque os próprios atletas iam lá, eu quero aquele troféu ali. Pegava o troféu para vir embora. Porque o próprio organizador se perdeu. E viu que não conseguiu dominar mais o controle da prova. Por isso que quando fala em corrida, corrida de rua, hoje em dia principalmente, tem que ter cronometragem, aferir percurso, ver detalhes, porque a cronometragem é fundamental para a corrida de rua. O atleta, hoje ele corre com um relógio que nem eu tenho aqui, um Garmin. Eu tenho se você falar assim, vou fazer uma prova de 10 quilômetros, eu vou estar correndo dentro dos 10 quilômetros. Aí eu chego nos 9 e a prova termina. Quer dizer, eu tinha gás para queimar até os 10, aí eu vejo nos 9 terminando a prova. Então, é importante hoje sistema de cronometragem nas competições. E falando em cronometragem, você lembra qual o melhor tempo que o Cubatão já teve, por exemplo, nos 10 quilômetros? Nas provas de 10 quilômetros? Pois eu não lembro agora, de cabeça não tem, mas um dos atletas tinha, Adilson Dama, eu sei que foi bem nas provas de 10 quilômetros, Luiz Carlos dos Santos, nós tivemos José Teles correndo por Cubatão, Benedito Donizete em 2001, 2002, mas assim de cabeça, Laudonieres, o grande nome da cidade. Mas tinha os destaques que são os destaques. Nos 10 quilômetros eles estão sempre chegando ali, né? Sempre chegando ali, sempre na frente. O Luizão mesmo foi um que ganhou aí Campeonato Santista com 31, 32 minutos. Hoje você vê um atleta ganhando uma prova com 33, 34, acha que é grande feito? É, porque ele está ganhando uma prova, mas antigamente eu acho que a disputa era mais acirrada. Era bem mais acirrado. De vez em quando eu ajudo nas provas, até inclusive em algumas provas suas eu já ajudei ali de staff. Trabalho de staff, né? E eu lembro que eu ajudei aqui nessa da Serra do Mar. Na Serra do Mar. O Frank faz a Caminhos do Mar, se eu não me engano, é a maratona, né? Meia maratona e maratona Caminho do Mar. Eu fico abismado que o primeiro, o segundo e o terceiro, eles passam correndo... o Jonas, por exemplo, eu tentei acompanhar o Jonas aqui de Cubatão. O Jonas sobe essa Serra do Mar aí, que é impressionante, né? Ganha com a facilidade, treina muito, né? Hoje o nome da cidade hoje ainda continua sendo Jonas Alves da Silva. Grande atleta, já está chegando aí, também já está chegando a idade de ver que vai parando, já está com filhinho, tem que correr atrás de outros objetivos, mas está aí na luta.
problema é que o tempo passa, né? O tempo passa. E se não for renovando, nem os atletas, renovar, nem os técnicos, os professores, vai tudo se acabando. Nós estamos vendo aí hoje surgir os atletas da Terracom, lá de Mongaguá, 2 garotos novos, nunca correram, estão participando das competições, quando você menos espera. A prova noturna agora mesmo foi uma em São Vicente que o moleque foi destaque, assim, o Elias Batista de Oliveira, que trabalha na Unipar, a expectativa era ele e José Wilton, né? E o rapaz chegou assim na prova em primeiro lugar, o Elias chegou logo atrás, mas é uma molecada nova que vai surgindo, né? Sangue novo. E você sempre acompanhando, né? Tem que estar acompanhando, não pode ficar fora, né, meu? Tem uma história no pedestrianismo, o pedestrianismo sempre corre na veia, não tem jeito. Não tem jeito, a gente envelhece, mas a gente está sempre o jeitinho de continuar dentro do nosso esporte. Sim, ou fazendo uma coisa ou fazendo outra, mas está sempre ali se mexendo. Neco, já estou avisando que o programa está acabando, mas eu queria que você aproveitasse esse minutinho final para mandar seus abraços aí, lembrança para o pessoal do... Um abraço para todos os atletas da cidade que tiveram junto com o pedestrianismo de Cubatão durante esses 25 anos aí acompanhando, dando de tudo para representar bem a cidade. Infelizmente, a nossa modalidade, eu mesmo no meu comando, esse ano já estou fora do comando da equipe. Agradecer a todos vocês que, direto ou indiretamente, apoiaram a nossa modalidade esportiva, e agora fica só na história, né? Dizer que o esporte está aí, a cidade está tentando voltar ao nosso normal, as atividades da Secretaria de Esportes, em abril agora, com certeza teremos algumas atividades a ser desenvolvidas na cidade, vamos tentar agitar novamente, né? Tentar ver o nosso esporte crescer, que é o que precisa, né? Nossos filhos precisam disso, nossos netos precisam, né? Do esporte para estar... A geração que vem aí precisa... a nova geração precisa. Então, Neco, eu só vou te dar os parabéns por você ter registrado, eu sei que você tem registrado toda essa história aí do atletismo, do pedestrianismo de Cubatão, né? Em fotos, em documentos, né? Sim, sim. Eu sei que você tem tudo lá e um dia você vai poder mostrar para o pessoal, seja num livro, seja em... com certeza. De alguma forma o pessoal vai poder ver tudo isso aí. Agradeço vocês mais uma vez aí também por ter convidado, e sempre que me convidar, estou aí. Vai voltar sim, porque é muita coisa para contar e não dá tempo num programa tão pequeno. E você não sai daí, porque tem mais programação da cidade para vocês. Continue com a gente, fique ligado.